Um grupo de amigos está dirigindo pela rodovia. Tarde da noite. Eles estão voltando para casa de um show e depois de uma longa noite de dança e festa, todos estão se sentindo muito cansados. O rádio está desligado e, depois de tanta música alta, o silêncio é revigorante. Ninguém está falando nada e, de fato, o motorista percebe que tanto sua namorada sentada ao lado dele quanto seu amigo no banco de trás adormeceram. O motorista tenta se certificar de que não fará o mesmo enquanto o carro desce. O longo trecho reto da rodovia vazia. Os olhos do motorista começam a ficar pesados. Ele pode sentir o peso do sono começando a pressioná-lo. Ele liga o rádio em um volume baixo, mas isso só afasta a sonolência por um momento. Ele não consegue mais lutar contra a aproximação do sono, e seus olhos começam a fechar. Enquanto ele adormece, seu pé pressiona um pouco mais o acelerador. A cabeça do motorista cai para o lado enquanto o carro ganha velocidade e começa a puxar para a direita onde cruza a linha branca, que marca a borda da rodovia. Os pneus mergulham da estrada para a terra e a mudança repentina faz com que o motorista acorde bruscamente. Ele rapidamente desvia o carro de volta para a estrada. O solavanco repentino faz com que ambos os passageiros acordem. Está tudo bem? O motorista diz a eles que ele apenas desviou para evitar um animal na estrada. Isso mesmo, nada para se preocupar. Eles podem voltar a dormir. Enquanto seus dois amigos fecham os olhos e tentam voltar a dormir, o motorista vê algo. Luzes apareceram em seu espelho retrovisor. É um par de faróis. Ele não percebeu um carro saindo ou acelerando atrás dele, mas ele deve ter perdido quando estava cochilando. Seu coração ainda está acelerado desde que ele saiu da estrada, e ele está tentando recuperar a compostura, mas está prestes a ficar muito mais difícil porque quando ele olha no espelho novamente, ele vê que as luzes vermelhas e azuis reveladoras de uma viatura policial acenderam atrás dele. Todos estão acordados. Você quer desvendar os segredos da Fundação SCP com estilo? Então vista as camisas exclusivas com qualidade assustadora, conforto e durabilidade. Com design sombrio e estampas que só quem é fã reconhece. Estilo enigmático perfeitas para qualquer ocasião. Adquira já a sua e torne-se parte do universo SCP. O link está na descrição. Dados agora e cientes do policial atrás deles. Eles ficam nervosos e começam a surtar. Nem todas as atividades das quais participaram no show eram tecnicamente legais neste estado. O que fazemos? Pergunta o motorista. Você tem que encostar, diz sua namorada. As sirenes do carro da polícia ligam. Isso é sério. Mas então algo estranho acontece. Eles ouvem uma voz no carro, vindo do rádio. Está muito baixo para ouvir, mas quando o motorista aumenta o volume, a mensagem chega alta e clara. É uma voz rouca que fica repetindo a mesma frase várias vezes. É melhor você correr. Como essa mensagem está chegando pelo rádio, eles não sabem, mas o passageiro no banco de trás concorda com a voz. Temos que tentar correr, temos que sair daqui. A namorada do motorista está pedindo para encostar. O carro da polícia acelera e está bem atrás deles agora, quase no para-choque, com as luzes piscando e as sirenes tocando. O motorista não sabe o que fazer. Nesse momento todo mundo está gritando. Ele começa a pisar no acelerador, mas depois pensa melhor. Não há como esse carro velho ultrapassar um policial. Finalmente, ele toma a decisão de frear e começa a estacionar o carro no acostamento. O carro da polícia para trás deles. As sirenes estão desligadas, mas as luzes brilhantes são quase ofuscantes. Eles sentam no carro e aguardam seu destino, mas nada acontece. O carro está parado atrás deles. Depois do que pareceu um longo tempo, a porta do carro da polícia finalmente se abre. Os três passageiros assistem silenciosamente enquanto um policial da patrulha rodoviária sai e começa a se aproximar do carro deles. O motorista diz a todos para relaxarem, que isso vai ficar tudo bem, mas o passageiro no banco de trás começa a entrar em pânico. Ele não pode ser preso. Se for, significa que perderá sua bolsa de estudos, será expulso da escola, sua vida inteira estará acabada. O policial da patrulha rodoviária chega ao carro. Apesar de ser tarde da noite, ele está usando óculos escuros de aviador que cobrem metade do rosto. Ele fica em frente à porta do carro e espera. O motorista, sentindo-se nervoso e com medo, abaixa a janela. O policial não se move nem reage. Ele apenas continua parado ao lado do carro. Boa noite, policial, diz o motorista. Nenhuma resposta. O motorista se vira e olha para sua namorada no banco da frente, mas tudo o que ela consegue fazer é dar de ombros. Ele se vira para o policial rodoviário.
Tem alguma coisa errada, policial. Há outra longa pausa, mas então o policial finalmente reage. Ele se abaixa e se inclina para perto, colocando a cabeça praticamente pela janela aberta e colocando seu rosto de lábios cerrados bem ao lado do motorista. Você quer minha carteira de habilitação? O motorista pergunta. O policial não responde. Ele se estica e lentamente agarra a lateral de seus óculos escuros de aviador. Ele os puxa para baixo, e o motorista se vê olhando para um par de olhos vermelhos brilhantes. Olhos malignos. Todos no carro começam a gritar enquanto a coisa parada na frente deles abre sua própria boca para revelar um grande buraco negro e escancarado sem gengivas ou dentes, um vazio horrível em seu rosto, que grita de volta para eles. Como você já deve ter deduzido, esta não era uma parada de trânsito normal, e certamente não era um policial rodoviário normal. Não, a entidade que este grupo de jovens adultos encontrou naquela noite foi uma que dezenas antes deles tiveram o mesmo infortúnio de encontrar, e uma que a Fundação SCP está ativamente tentando impedir de se envolver em seu comportamento assustador e perigoso. Este é SCP-973. SCP-973 não é uma, mas na verdade duas entidades. A primeira, designada SCP-973-1, é uma viatura policial que parece ser um modelo semelhante aos usados por policiais estaduais reais durante o início dos anos 1970. E sua condição é muito parecida com a que você esperaria de um veículo bem usado, com quase 50 anos, com grande parte dele em um estado avançado de abandono. Relatos de testemunhas oculares de SCP-973-1 descreveram o carro da polícia como tendo vários amassados nas portas e no capô, rachaduras no para-brisa, vários pontos de ferrugem e um para-choque traseiro que parece estar preso com fita adesiva. O motorista e único ocupante do veículo foi designado SCP-973-2. Esta figura humanoide tem uma aparência que lembra um homem caucasiano, em seus 40 e tantos anos. Ele está vestido com um uniforme de policial estadual que, como SCP-973-1, também parece ter vindo do início dos anos 1970, e testemunhas oculares o descreveram como sendo ligeiramente acima do peso, calvo e ostentando um bigode de guidão. Tanto o carro anômalo quanto seu motorista aparecerão à noite em um local específico ao longo de uma rodovia particular dos Estados Unidos. Não se sabe exatamente o que fará com que SCP-973 apareça nesta estrada, mas os pesquisadores da Fundação levantaram a hipótese de que sua manifestação pode ser desencadeada quando um veículo acelera acima de uma certa velocidade. Você pode pensar que está seguro se ficar abaixo de uma certa velocidade, mas infelizmente, você estaria errado. Não se sabe exatamente qual infração de limite de velocidade levará ao aparecimento do SCP-973, com relatos variando de 35 milhas por hora até 70. Mas quando isso ocorrer, o motorista descobrirá que agora é um alvo. O SCP-973 se materializará aproximadamente meio quilômetro atrás do veículo-alvo e se aproximará dele em alta velocidade. As sirenes do SCP-973-1 ligarão e suas luzes piscarão, pois ele também transmite de alguma forma uma mensagem para o carro-alvo que é captada no rádio do carro, uma mensagem que incita o motorista para correr, geralmente acompanhado de vários palavrões. Na maioria dos casos, o veículo-alvo obedecerá às instruções pelo rádio e começará a fugir, embora seja improvável que isso seja devido a qualquer efeito memético. Em vez disso, parece que a maioria foge de puro terror. SCP-973 então perseguirá o carro-alvo, levando a uma perseguição em alta velocidade. Não importa o quão rápido o carro-alvo seja, a viatura policial SCP-973-1 sempre será mais rápida, e normalmente não leva mais de 6 minutos para ser ultrapassada. SCP-973 parece não ter escrúpulos em bater no carro em fuga, o que provavelmente explica o dano extremo presente no carro patrulha. Embora não esteja claro exatamente o que acontece quando o SCP-973 força o veículo-alvo a parar, seja por sua própria escolha ou por ser jogado para fora da estrada, os resultados são bastante perturbadores. O veículo que fugiu será localizado mais tarde em algum lugar próximo ao local de desova de SCP-973, geralmente a cerca de 6 quilômetros da estrada. Não está claro se os veículos encontrados tão longe da estrada dirigiram até lá em pânico ou foram transportados de alguma forma por meios anômalos. O que está claro é que os ocupantes dos carros encontraram um destino realmente horrível. Seus corpos mostrarão sinais de extrema violência e agressão, incluindo evisceração,
e alguns foram tão mutilados que a identificação visual era impossível. Os próprios veículos estão muito danificados, mostrando sinais de impacto de outro veículo, e danos graves por queimaduras estão frequentemente presentes no interior. Até agora, mais de 34 indivíduos e 19 veículos foram designados como vítimas de SCP-973, embora seja provável que o número real seja muito, muito maior. Talvez o mais assustador de tudo seja que algumas das vítimas sobreviveram. A Fundação recuperou 5 indivíduos de locais de ataques de SCP-973, que além de seus ferimentos físicos horríveis, também sofrem de vários níveis de trauma mental contínuo. Mas por que não destruir a estrada em que SCP-973 aparece? Você pergunta. Bem, a Fundação teve a mesma ideia e em 1983, a seção da rodovia afetada pelo SCP-973 foi demolida em uma tentativa de impedi-lo de se manifestar. Essa tentativa falhou. No entanto, tudo isso levou o SCP-973 a mudar sua localização, onde imediatamente começou a se envolver no mesmo comportamento mortal. Várias tentativas também foram feitas para tentar capturar SCP-973-1 e -2. Em um desses eventos, várias equipes de especialistas em contenção da Fundação SCP foram enviadas para sua seção da rodovia com missão de subjugar e conter a anomalia. Após várias tentativas de fazer SCP-973 aparecer dirigindo pela rodovia em várias velocidades, um carro transportando vários agentes finalmente teve sucesso, e eles avistaram as luzes vermelhas e azuis piscantes de 973-1 atrás deles enquanto a mensagem dizendo para eles correrem começou a tocar no rádio. Sem mais avisos, o carro policial anômalo se aproximou deles, ainda mais rápido do que os agentes esperavam, e imediatamente começou a bater em seu carro. Uma van cheia de especialistas em contenção adicionais foi enviada para a área para ajudar. E quando eles chegaram à área que o GPS rastreou no carro perseguido os levou, eles descobriram que era tarde demais. SCP-973 havia empurrado o carro dos agentes para longe da estrada e estava destruindo seus corpos implacavelmente. A equipe de contenção que chegava imediatamente começou a atirar em SCP-973 em uma tentativa de salvar seus colegas agentes da Fundação. As armas da equipe pareciam causar alguns ferimentos em SCP-973-2. Mostrando que ele talvez seja vulnerável a danos duradouros, assim como o veículo 973-1. Em uma entrevista pós-missão, um dos agentes descreveu a nova aparência de SCP-973. Seus olhos estavam vermelhos e sua boca era apenas um buraco negro. Sem dentes, sem língua, apenas um buraco. Nenhum outro relato viria deste incidente, pois este agente foi o único sobrevivente. SCP-973 matou os outros 9 agentes e fugiu da cena. Embora se acredite que a equipe da Fundação tenha conseguido ferir a criatura anômala, ela não foi contida nem incapacitada em nenhum sentido real, e o próximo relato de um incidente SCP-973 ocorreu apenas 9 dias depois. A capacidade de SCP-973 de aparentemente aparecer em um novo local, e a dificuldade que demonstrou em ser contido lhe renderam uma merecida classificação de Euclides. Cerca de 60 quilômetros de rodovia em que se sabe que ele aparece estão sob vigilância por satélite o tempo todo, e todo o tráfego entre 10 da noite e 4 da madrugada é desviado ao longo de uma rodoviária, se necessário. Infelizmente para a Fundação SCP e a população geral que usa rodovias, esses protocolos de segurança têm exigido atualizações frequentes, porque enquanto a área em que SCP-973 se envolve em seu comportamento predatório é bem conhecida, tanto a hora do dia durante a qual ele aparecerá quanto a área que parece afetar, estão se expandindo. Atenção, não se inscreva nesse canal sem autorização. Peça sua autorização nos comentários. Agora vá assistir o próximo vídeo do nosso canal.